Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, uma grata surpresa que hoje o Daniel vai estar comigo aqui hoje nessa lição, graças a Deus. Então nós vamos iniciar com uma oração, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu venho te agradecer, ó Pai, por este momento que nós estamos passando aqui hoje. Te agradeço pela vida do Daniel, pela minha vida, pela vida de todas as pessoas que irão ver esse vídeo, ó Pai. Te agradeço em especial pela vida do Vitor, que veio aqui hoje gravar alguns louvores que eu pedi ele, para a gente poder louvar a Deus através dos seus louvores. Eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa falar grandiosamente conosco essa noite. Eu te peço também que, através da tua palavra, que o Senhor alcance cada um dos lares que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que o Senhor possa ser com eles, ó Pai. Sim, ó Pai. E tudo que eles estiverem necessitados, precisando, que o Senhor possa prover, ó Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida de cada um, eu te agradeço pela família de cada um, Pai. Todas as vidas que são representadas nesse instante. E eu te peço que o seu Espírito Santo de Deus venha ministrar tudo que for dito aqui nessa noite, ó Pai. Assim eu oro agradecido no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Olá, pessoal. A gente está com muita saudade de fazer essa reunião aqui. Então hoje eu convidei o Daniel ontem. Aí eu decidi fazer a reunião aqui, onde a gente costuma fazer a célula mesmo. Eu creio que no nome de Jesus, o mais breve possível, nós retornaremos a fazer as nossas reuniões aqui. Eu queria falar para cada um também, se do nosso grupo mesmo, se alguém tiver necessitado, precisando de alguma coisa, que é para se abrir com a gente, para não deixar de falar, amém? E eu queria continuar a mensagem que foi iniciada semana passada. Então nós vamos continuar essa lição. Então vai ser falado a parte 2, que nós vamos ver de um ângulo diferente, porque semana passada nós falamos do filho pródigo que saiu de casa, né? Então hoje nós vamos falar de um outro ângulo, porque nas nossas vidas mesmo, até dentro de casa, através dos nossos relacionamentos, às vezes tem vários ângulos, tem alguns outros problemas, às vezes cada um tem a sua própria fraqueza, a sua própria angústia. Então nós vamos ver através de um outro ângulo. E para iniciar esse texto, esse estudo, nós vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo 15, versículo 32. Lucas 15, aí vamos começar do versículo 25 até 32. Amém? Amém. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedecia às suas ordens, mas tu nunca deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta a casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho mais gordo para ele. O seu pai respondeu: meu filho, você está comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado.
Amém, meus irmãos? Amém. Então, através desses conflitos que a gente tem na nossa casa, vai surgir alguns problemas. Então, eu vou citar alguns problemas aqui que podem acontecer, igual está acontecendo mesmo na própria quarentena, pode ocasionar alguns problemas. Dentro da nossa casa, a gente vive os maiores desafios em relação a relacionamento, porque a gente divide espaço com outras pessoas, cada pessoa tem a sua característica, cada pessoa tem a sua maneira de agir, de se comunicar, né? Muito diferenciado Então, um do outro, né? às vezes uma coisa que para uma pessoa é certa, a outra acha que é errado, e isso vai tendo alguns atritos. E a afirmação do irmão mais velho, como foi relatado aqui, é muito comum. Porque, eu vou dar um exemplo de algumas frases aqui, porque se a gente fosse olhar na ótica do que o irmão mais novo fez, às vezes a gente até pensaria assim, mas na realidade o irmão mais velho ele não estava errado mesmo, não. Porque quem foi esbanjou, quem fez tudo errado foi ele. Mas aqui nós estamos falando de... Quando relata esse pai aqui, não está falando só... Fala esse exemplo de pai, mas está falando de Deus. Então Deus não abandona a gente. Deus, quando vê a gente voltar a ter uma vida, porque a gente sem Deus, sem Cristo, a gente praticamente está morto, então ele se alegra sim, ele faz um banquete para nós, ele faz uma festa lá no céu e ele se sente muito satisfeito quando a gente volta para essa vida. E eu vou dar vários exemplos aqui que foi como se fosse a afirmação daquele irmão mais velho, mas a gente coloca também no nosso dia a dia. Olha para vocês verem se isso não acontece. Às vezes a gente chega a falar assim: todos esses anos tenho me dedicado tanto, mas sem nenhum reconhecimento. Quantas vezes a gente fala isso, vê alguém falar? Outro exemplo: faço tudo por nossa família, mas você só reclama de mim. Outro exemplo: cuido de tudo em nossa casa e você nem nota. Às vezes a gente mesmo, né? Vou dar o meu exemplo de esposo, de marido, com as nossas esposas, né? As nossas esposas estão ali cuidando do nosso lar, cuidando da casa, cuidando dos nossos filhos, e às vezes a gente é meio voado, praticamente passa desapercebido, e a gente não valoriza o cuidado que elas têm, né? E é um trabalho assim tão árduo, tão difícil e tão repetitivo, que é uma coisa que é feita todos os dias. E então por isso também às vezes a gente deixa de valorizar o que tem que ser valorizado. Outro exemplo também aqui, ó. Eu estudo, eu me esforço para melhorar, mas você só percebe as minhas falhas e as minhas notas ruins. Aí aqui já está falando dos filhos, né? Às vezes os filhos têm tanto, como nós mesmos, tem as dificuldades deles, mas eles têm as qualidades, têm os defeitos, como nós mesmos. Mas às vezes a gente tecla mais na parte ruim. Sempre está lembrando da parte ruim. Não, vamos fazer diferente. Ponto negativo, né? Vamos falar dos pontos positivos também, porque eles têm qualidades também, como tem defeitos, mas não só eles, somos nós também, nós temos qualidades, mas temos defeitos também. Então vamos procurar focar nas qualidades que eles têm, e que não são poucas, graças a Deus são muitas qualidades, apesar dos defeitos. Será que você percebe só os meus defeitos? Às vezes a gente, foi igual foi falado aqui, né? Outra coisa também aqui, ó. Por que você não me dá atenção e não se importa com os meus sentimentos? Que aí já começa a ter essa incerteza, né? Aí fica só frisando em coisa ruim, aí já dá a entender, a pessoa nem preocupa comigo, nem liga para os meus sentimentos, para que eu estou sentindo, não está nem aí.
Aí a pessoa se sente igual aquele irmão mais velho lá, se sente praticamente jogado para escanteio. Um outro problema que ocasiona. A queixa do irmão mais velho revela um outro aspecto dos conflitos dentro de casa. Esse aspecto está bem ligado à busca de reconhecimento e funciona como um fator de agravamento. É como se essa fonte 2 trouxesse uma pimenta a mais um problema. Estamos falando sobre a comparação. Quando a gente tem mais de um filho, né, a gente tem que ter esse cuidado também, porque olha o que acontece. Todas as pessoas estão buscando em seu íntimo alguma forma de reconhecimento e muitas vezes se frustram e se magoam quando ficam se comparando com os outros. Às vezes a gente pode comparar uma pessoa, vou dar um exemplo de filho aqui, comparar um filho com o outro, falar que o outro é melhor, mas ao contrário também pode acontecer. Às vezes por causa de alguns aspectos, de umas fraquezas que um determinado filho tem, só que o outro não tem, aí o que tem aquela determinada fraqueza pode estar usando esse efeito de comparação para desmerecer a si próprio. E a gente também chega a fazer isso também, os adultos a gente chega a fazer isso, porque quando a gente é pego naquela fraqueza, ou se alguém fala daquela fraqueza pra gente, a gente reconhece, a gente sabe da nossa fraqueza. Mas aí alguém fica sempre remoendo, sempre lembrando daquela fraqueza, aí esse efeito de comparação pra gente vai fazendo com que a gente fique o quê? A gente vai, como irmão mais velho, a pessoa fica indignado e às vezes, dependendo da comparação que é feita, até no aspecto, no caso de irmãos, a pessoa fica indignada com, igual aconteceu na Bíblia. O que o irmão mais velho fez? Ele ficou indignado com o irmão mais novo. Aí o que ele fez para tentar desmerecer o irmão mais novo? Aí ele começou a comparar a vida dele com o do irmão, o que ele fazia, e comparar o que também? A reação do pai. Mas para ele que fez tudo errado, você fez isso para ele. Fez tudo para ele de bacana, fez uma festa para ele. E eu que faço certo, o senhor não fez? Não reconhece, né? Não reconheceu que ele estava vendo aquilo. Só que ele não estava vendo o que a gente vai comentar no final, ele não estava vendo uma coisa que era grandiosa que ele tinha e que ele não estava entendendo ainda. Então a comparação traz algumas consequências aos relacionamentos familiares. E vamos listar algumas delas aqui. Um irmão sente que o outro é favorito ou possui privilégios. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa comparação. Ainda mais tratando em relação de filhos, pessoa que tem mais de um filho. Porque quando a gente começa a fazer isso, o irmão vai sentir que o outro é favorito e tem alguns privilégios. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Irmãos brigam, se rebelam e se sentem injustiçados. Os pais se sentem deixados de lado, já que seus filhos só dão valor aos que são de fora. A gente tem que ter cuidado com isso também. Uns ficam irritados com os outros porque seu familiar só fica na internet e não dispensa atenção presencial de qualidade. Agora vamos para as esposas. A esposa sente que seu marido dá mais atenção ao trabalho, à mãe dele e aos seus hobbies do que ela. Então, nós maridos, temos que estar atentos nisso aí. Porque às vezes a gente está priorizando alguma coisa e as nossas esposas possam estar sentindo dessa forma. E agora, pro lado do marido, o marido se sente sozinho porque ninguém gosta de fazer com ele os seus programas favoritos. Tanto o marido como a mulher vai ter alguns programas favoritos e é interessante, tanto um homem quanto a mulher, acompanhar o outro. Acompanhar também os hobbies dos filhos, os filhos também acompanhar as coisas que os pais gostam de fazer e tentar fazer com que aquilo seja o quê? Um programa de família, para todo mundo estar se reunindo. Outra coisa, aqui, ó. Aí, voltando lá para o irmão mais velho,
ele cometeu uma atitude que fez ele, olha para você ver, quando a gente fala de festa, banquete, é uma coisa boa, né? Aí aquela atitude que ele fez, que a primeira coisa que ele foi fazer, ele ficou fora da festa. A Bíblia chama de amargura uma semente de amargura e fala que ela é uma semente perigosa, que é lançada nos nossos corações. Então a gente tem que ter cuidado para não ficar cuidando. Aí o que acontece? Essa ferida, ela começa a criar raízes mesmo. Porque primeiro ela nasce como uma semente, aí você vai regando ela, vai regando, a semente ela vai fortalecendo ela. E ela vai virar, ela vai começar a criar raízes, e essa raiz o que ela faz? Ela contamina a nossa vida. E vamos dar um exemplo aqui. Você já viu árvore, quando dá árvore de grande porte, que você planta ela na praça, aí as raízes dela começam a ficar expostas? O que ela começa a acontecer? Ela começa a arrebentar o terreno todo, né? Aí isso na nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, o que acontece isso quando essas raízes começam a ficar expostas e alastrar para tudo quanto é lado? Ela começa a contaminar a vida de outras pessoas também, porque ela vai começar a incomodar as outras pessoas. Essas raízes elas vão ter um alcance gigantesco se a gente não souber cuidar. O que a Bíblia fala disso? Em Hebreus 12:15 fala assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Aí está falando de mim, de você e das pessoas que estão ao nosso redor. Não é só cuidar de si próprio, não. É cuidar que as pessoas não se excluam da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Porque às vezes a gente tenta cuidar da amargura nossa, mas às vezes você fica tentando o outro e amargurando o outro. A gente tem que preocupar com o outro também, para ele não ficar tendo essa amargura. Porque, consequentemente, se ele tiver, eu posso até não ter, mas se o outro tiver essa amargura, isso vai me afetar, vai afetar a nossa família. Aí fala, né, que quando a gente dá essa amargura, dá ela um lugar especial na nossa vida, aí o que vai acontecendo? Essa ferida vai aumentando e a gente, infelizmente, vai passando a ter uma visão distorcida até das atitudes de Deus, como foi com o filho mais velho lá. Ele começou a ver numa atitude do pai dele, ele começou a ter uma visão distorcida, que para ele o pai dele está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado, e a gente começa assim também. Mas por que isso acontece? Porque a gente não falou semana passada da mentalidade de escravo do filho mais novo? Que a hora que ele voltou, ele falou assim: eu vou ser escravo do meu pai, porque ele estava se alimentando, ele não podia comer nem a lavagem dos porcos praticamente. Então ele pensou assim, aí ele voltou com a mentalidade de escravo. Aí ele pensou assim, só de eu ser escravo do meu pai, só a alimentação que meu pai já dá para os empregados dele já está ótimo, é muito melhor do que eu alimentava. Só que por outro lado, o irmão mais velho também tem a mentalidade de escravo também. Ele tem a mentalidade de escravo. Por quê? Porque a postura do irmão mais velho mostra um outro lado da mesma moeda. Aí a gente falando da moeda de escravo, tem um lado que foi o lado do irmão mais novo e agora vai ter o lado do irmão mais velho. E olha o que fala, essa mentalidade de escravo. O irmão mais novo cometeu erros e queria compensar seus erros diante de Deus trabalhando como escravo. E o irmão mais velho? O irmão mais velho demonstra uma atitude muito semelhante. Ele estava ao longo de muitos anos trabalhando, crendo que seu desempenho o faria ser aceito, reconhecido e aprovado diante de Deus. Sem perceber, muitos cristãos se tornam pesados, religiosos e frios espiritualmente, por achar que o seu relacionamento com Deus se baseia em mérito. Aí quando falou isso aqui, olha, você vê, muitos religiosos estão pesados,
muitos cristãos, pesados, religiosos, e aqui, a hora que fala de religiosos, é uma crítica mesmo. Porque religioso é completamente diferente de cristão, não tem nada a ver. Frios espiritualmente por achar que seu relacionamento se baseia em mérito. Porque olha o que fala em Efésios 2, versículo 8 ao 9. Ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o que fala aqui? Ó? Ninguém tem do que se gloriar diante de Deus. Tanto a nossa salvação quanto a nossa santificação ocorrem pela graça. Uma atitude de gratidão de Deus. E ela vai destravar a nossa vida espiritual e vai nos levar a viver um cristianismo verdadeiro e vivo, que está baseado no que Deus fez por mim e por você, e não no que a gente faz por Ele. Porque se a gente se basear nisso, sabe o que vai acontecer? Não adianta, a gente nunca vai se sentir completo, nunca vai se sentir pleno, e a gente nunca vai se sentir que vai ter mérito para receber aquilo. Porque a gente é imperfeito, a gente é pecador. E o que o pai faz para nós, como aquele pai fez para aqueles filhos? O pai tem o melhor para cada um, não é só para o mais novo, para o mais velho, é para cada um. O pai não olha para nós a partir dos nossos méritos e também não retribui dessa forma. Deus tem o melhor para cada um, não o melhor que desejamos ou que merecemos. Deus tem o melhor da parte dele para nós, e ele provou isso enviando seu filho para morrer em nosso lugar. Aí o que a Bíblia fala? Olha para você ver do sacrifício que Jesus fez. Ó. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas? Compreender que o coração do Pai transforma a nossa relação com Deus é transformar o nosso olhar acerca de como Ele trata as outras pessoas também, não só a gente. Essa parábola nos ajuda a compreender que o filho mais novo aprontou sim, e aprontou de tudo, mas recebeu o amor do pai sem merecer. Da mesma forma, o irmão mais velho, que foi fiel e dedicado, recebeu o amor do pai também, por merecer. Então, merecendo ou não, mas é lógico, a nossa escolha vai independente da escolha que a gente tiver, se for escolha boa, vai levar a gente para bons caminhos e colher bons frutos. Mas se for escolha ruim, vai levar a gente a colher coisas ruins. Tem a sua consequência, né? Sempre tem a consequência. Mas esse amor de Deus, da mesma forma que Deus quer mudar a vida daquele que errou, Deus quer também tudo de bom para o filho mais velho que foi dedicado. É o mesmo amor para Deus. E para mim fácil a gente falar, é mais fácil a gente falar isso, porque independente você pode ter 10 filhos, você vai ter uns mais problemáticos, outros não, uns que fazem às vezes as coisas mais corretas, outros não vão fazer, mas o amor não vai mudar. A gente pode, eu creio que a gente pode ficar decepcionado com alguma atitude, mas o amor, aquela perseverança de mudança, isso nunca vai mudar para a gente. A gente, para qualquer um dos filhos, o mesmo bem que você vai querer para um, você vai querer para o outro. Se um conquista mais coisa que os outros, você quer, o seu desejo como pai é que eles conquistem também, que eles sejam alguém na vida. Mas infelizmente, muitas das vezes, não vai, depende muito da escolha de cada um. Às vezes nós mesmos, dependendo da escolha que a gente fez no passado, às vezes tem coisa que a gente está passando hoje, foi devido à nossa escolha. Porque às vezes se a gente tivesse traçado um caminho completamente diferente, às vezes alguma amargura, alguma coisa que a gente está vivendo hoje, aquilo não aconteceria.
aquilo não aconteceria. Às vezes a gente chega, vamos dar um exemplo, às vezes a gente trabalha tanto, às vezes tem um trabalho que a gente não é tão bem gratificante, financeiramente não recebe aquilo que a gente gostaria que recebesse, mas às vezes a gente vai olhando lá para trás, o que a gente fez? Trabalha honestamente, graças a Deus, mas a gente não procurou estudar, não procurou buscar mais conhecimento para o quê? Para agregar valor no nosso trabalho, agregar valor em relação ao conhecimento, para a gente abrir o leque, ter um leque maior de opções, para você poder escolher um trabalho melhor, que te dê um salário melhor. E por isso que às vezes hoje a gente paga o quê? Devido às escolhas que a gente fez no ano passado. Mas graças a Deus, Deus vai abençoando a gente, independente do trabalho que a gente tiver, independente do que estiver acontecendo, Deus vai suprindo as nossas necessidades, né, Daniel? Não deixa faltar nada no nosso lar. Eu peço a Deus para continuar assim, para aquilo que a gente precisa de essencial, que é o alimento, a moradia. Deus não deixar faltar isso para ninguém, para nós. Amém? Então, aqui, ó, um bom cristão não merece o amor de Deus, tanto quanto um ateu promíscuo. Mesmo sem a gente merecer, Deus não poupou esforços para provar o seu amor e deu o que ele tinha de melhor. Aí a gente fala assim, mas Jesus não morreu, não foi só para os bons, não? Não, Jesus morreu foi para todos. Para todos. E aquele sacrifício que ele fez foi justamente por quê? Por que daquele sofrimento? Por que daquele sacrifício? Foi para pagar os nossos pecados. Se fosse para os bons, Jesus, só para a coisa certa, Jesus não precisava de ter morrido então, porque então não haveria pecado. Foi justamente por causa do pecado. Esse pecado o quê? Que nos separa de Deus. Então ele veio, como esse pecado nos separa de Deus, o que ele fez? Ele foi e morreu por nós, para pagar todos aqueles pecados ali na cruz, e com ele morreu tudo que tem de ruim no ser humano. Ele pagou o preço ali. Ele pagou o preço ali. Então a gente tem que agradecer muito a Deus por ter dado o que ele tinha de melhor, tanto para os melhores, tanto para os piores. Ele deu foi para todos, mas cabe de igual para igual, né? De igual para igual, mas cabe a cada um fazer essa escolha, se vai querer participar disso ou não. E mesmo se a gente estiver errando, o que a gente deve fazer e trazer isso como lição? Aquela atitude que o irmão mais novo teve é voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai. A gente não precisa de se envergonhar, a gente não precisa de ficar pensando assim, eu não tenho mérito nenhum, eu não vou ficar se amargurando e se pondo para baixo. A gente não deve fazer isso, é voltar para a casa do pai, porque através vamos fazer uma reflexão, através do que a gente acabou de ler aqui, o pai está lá ansioso esperando a gente, e quando a gente voltar à casa do pai, sair dos maus caminhos e retornar para os braços dele, ele vai estar lá esperando para fazer o banquete que ele sempre quer fazer, para quando ele vê que um filho voltou à vida. Amém? E a reflexão final é essa aqui, ó. Que nesse contexto de isolamento social, que a palavra do filho pródigo nos mostra que tem pessoas hoje sofrendo por não estarem desfrutando do amor de Deus. De um lado, aqueles que, como o filho mais novo, igual eu falei aqui antes, têm a ilusão de que vão encontrar fora da casa do pai os prazeres, os projetos terrenos, e nisso que eu acabei de falar, ele vai encontrar o quê? A sua alegria.
mas são pessoas que estão aflitas, porque o sentido da vida está nas realizações e por causa da crise mundial estão perdidas e sem saber como vai ser. Porque às vezes muitas pessoas poderiam estar pensando hoje assim, é igual muitos me perguntam assim, uma pessoa chegou a me perguntar semana passada se eu não estou esquentando muita cabeça com esse coronavírus, com essa pandemia que está assolando a humanidade. Um pouco preocupado, a gente fica assim, a gente tem que cuidar assim. Com certeza. A gente tem que manter os devidos cuidados sim, mas a confiança nossa tem que estar em Deus. Aí muitos falam isso por quê? Porque às vezes a confiança está no trabalho, a confiança está... Às vezes a pessoa fez tanta dívida, agora ela não vai conseguir pagar, muitos vão acontecer isso, não vão conseguir pagar. Então a pessoa está sem trabalho, às vezes a renda diminuiu bastante e aquilo vai virando aquela bola de neve e às vezes a confiança que ele tinha tudo era o quê? Era o dinheiro. Então agora que ele ficou sem o dinheiro, ele não tem o que fazer, a pessoa está desesperada, mas sabe por quê? Não que a gente não se preocupe, viu gente? Porque se algum de nós passar alguma necessidade, a gente vai se preocupar sim, mas a nossa confiança tem que estar o quê? No Senhor. Porque independente do que a gente perder de material, aconteça o que acontecer, a gente tem Deus. A gente tem Deus para nos fortalecer. Esse momento vai passar, tudo vai dar certo no nome de Jesus. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor, não é em dinheiro, não é nas circunstâncias, não é em nada. A nossa confiança está no Senhor. Independente do que acontecer, e mesmo se o pior acontecesse com algum de nós, que seria morrer, no caso de que muitos estão morrendo por causa da doença, mesmo se isso acontecesse, a gente ainda tinha que se alegrar sim, porque se a gente morrer com Cristo, Paulo mesmo disse, né, que a morte em Cristo para ele é lucro, porque aí ele tem a certeza da salvação, Da vida eterna, a né? certeza da vida eterna, que esse é o maior plano que Deus tem para a vida de cada um de nós, amém? E por outro lado, temos aqueles como o irmão mais velho, não está conseguindo confiar na generosidade do Pai. Então essas pessoas estão com medo, sem saber se terão o que comer, sem confiar que tudo que Deus tem está disponível àqueles que são aceitos como filhos pela fé. E muitos de nós estamos fazendo igual esse filho mais velho aqui. E para encerrar, olha para vocês verem, o filho mais velho como nós, a gente tem que se colocar como o filho mais velho. A gente está na casa do Pai, como ele estava, só que a gente tem que ter cuidado para não cair nessa cilada de pensar assim, eu estou na casa do Pai, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, só que a gente às vezes não está se sentindo recompensado, só que a gente esquece, como ele esqueceu, que ele estava na casa do Pai. E vocês já pararam para pensar numa coisa desses dois irmãos? Quando o irmão mais novo, ele pede toda a herança dele e vai embora, o que aconteceu com a outra parte da herança? A metade da herança ele levou, ele acabou com ela. A outra metade da herança era de quem? Do irmão mais velho. Do irmão mais velho. Então olha para você ver, tudo que o pai dele tinha, todos os empregados, se tinha gado, o que eles tivessem lá, o alimento, tudo que ele tivesse, a casa, que fosse uma fazenda, que fosse o que for, tudo era dele, tudo era dele. E ele não tinha se atentado para aquilo ali. Ele estava com o pai, ele estava com a outra parte da herança que era dele, ele não tinha desfrutado ainda, ele tinha tudo nas mãos dele, ele não tinha que dividir mais nada com o irmão dele, porque a herança já tinha sido dividida. Já foi dividida. E tudo, é isso que o Pai atenta para a gente.
a gente estando com o Pai, a gente estando na casa do Pai, todas as heranças, tudo que está na casa do Pai é nosso. Então o que a gente pode fazer? É desfrutar do banquete, desfrutar da festa, desfrutar das maravilhas que Deus tem para nossas vidas. Amém, pessoal? Eu queria agradecer pela vida de cada um, agradecer em especial pela vida do Daniel. Obrigado, Senhor. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, por ele poder ter tido essa oportunidade de nós dois estarmos aqui compartilhando a Tua palavra, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada um que vai ver esse vídeo aqui. Eu queria frisar novamente, se alguém do nosso grupo, da célula, ou se tiver alguém próximo, estiver precisando de alguma coisa, alimento, alguma coisa que estiver no nosso alcance de poder ajudar, o que a gente puder fazer, a gente, como a gente sempre fez, a gente arrecada ou alimenta alguma coisa. Se alguém do grupo estiver precisando, ou alguém próximo, ou algum vizinho, pode ser em São João, qualquer lugar, gente, vamos ajudar, não vamos deixar de ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive até eu e o Cleita conversando sobre isso direto, e Deus tem incomodado a gente bastante, porque graças a Deus, eu vou falar da minha parte, graças a Deus, em relação de trabalho, em relação da parte até o momento, em nome de Jesus, isso não vai mudar, até o momento, em relação até da parte financeira, para mim não modificou nada até o momento. Então Deus mostra para a gente o que? Se a gente está podendo ajudar, está podendo fazer um donativo, que seja um pacote de arroz, um pacote de feijão, alguma coisa, se tiver alguém necessitado no nosso grupo, ou se tiver alguém necessitado próximo, que vocês souberem, tiver conhecimento, traz para a gente, para ver se a gente faz alguma coisa, porque provavelmente podem ter várias famílias que estão necessitadas. Então, que seja uma família que a gente ajude, que seja uma só. Eu creio que já vai ser uma coisa grandiosa que a gente vai fazer. Então, não deixe de falar, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Então, vamos orar encerrando. Sim. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe hoje. Fazei, Senhor, com que a gente possa entender essa palavra que foi dita aqui hoje. Que a gente não seja nem como um filho mais jovem, nem como um filho mais velho, Pai. Que a gente possa ter uma atitude completamente diferente, Pai. Sim, Pai. Que a gente possa entender que nós já estamos na casa do Senhor. Então que nós podemos, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai, com todo amor e dedicação. Eu te peço também, ó Pai, que abençoe a vida daquelas pessoas que estão igual o filho mais velho e estão igual o filho mais novo também. Que o Senhor possa fazer com que eles mudem de vida, Pai. Que eles possam mudar a mente deles e entender, ó Pai, que a nossa confiança está em Ti, Senhor. Eu te peço que tenhamos uma ótima semana, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o nosso trabalho. Não deixe faltar nada na mesa de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades. E acampe seus anjos ao nosso redor, Senhor. Não deixe que nada de mal nos aconteça. Não deixe que nenhuma praga, nenhum vírus, nenhuma doença pegue nenhum de nós, Senhor. E eu te peço, Pai, que em breve nós possamos estar reunidos novamente neste lugar para adorar, louvar e levar a Tua palavra, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.